Fala pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Sim, resolvemos fazer, depois de muitos pedidos, um podcast para você poder entender um pouquinho mais sobre o mundo dos negócios, mas principalmente o mundo dos negócios atrelados à sua promoção. Certo? Querendo ou não, o que você está querendo aqui nesse canal é ser promovido e aumentar a sua remuneração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, conversando com o Alex, né? Então, primeiramente, Alex, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast de muitos, né? Porque, querendo ou não, nós vamos fazer essa parceria sempre de estar gravando podcasts e trazendo conteúdo de grande relevância aqui para a nossa audiência. É um prazer, então, Gabriel, estar aqui no primeiro podcast do canal do Método P8, com essa audiência maravilhosa aqui. Tenho certeza que nós vamos debater assuntos muito importantes e relevantes aqui para a vida profissional de todos. Deixa eu só me apresentar, então, por favor. Meu nome é Alexander Almeida de Mello, por formação eu sou advogado, advogo há mais de 15 anos e sou gestor há pelo menos 10 anos, sendo que os últimos 5 anos fui gerente de RH. E atualmente também sou professor da XP Educa no curso de Excel e também ministro algumas aulas aqui no Método P8. Pessoal, é isso mesmo, tá? Sempre que nós falamos da ideia do método P8, nós sempre trouxemos pessoas de relevância aqui, ou para ministrar alguma aula, ou para ministrar algum curso, e o que nós queremos, na realidade, é fazer a diferença na sua jornada, na sua vida profissional. E daí, nós, em reunião, né, com todo o nosso time, nós decidimos que estava mais do que na hora de começarmos, darmos o pontapé inicial nesse podcast, porque querendo ou não, muitas pessoas vão poder nos escutar na academia, ou quando está dando aquela sua caminhada, né, matutina, que é Aquela corridinha matutina. É algo que faz bem, né, faz bem para todo mundo, né, então... Fazendo aqueles 5 quilômetros, assim, de rotina às 5h30 da manhã. Exatamente, né, que muda a vida de qualquer um. Justamente isso que nós pensamos, né, pensamos em trazer isso aqui para vocês, para poder, de alguma forma, você que está aí só nos escutando, não está nos acompanhando pelo YouTube, consiga, né, também colher bons assuntos, bons frutos, né? Perfeito. Bom, o título do podcast vocês já entenderam, né? E já entenderam o porquê também, né? O Alex tem um know-how aí enorme para entregar como gestor de RH, né? Mas é realmente uma entrevista com o gerente de RH. Esse vai ser o nosso primeiro podcast. Neste podcast, né? Nos podcasts eu sempre vou me posicionar como host, né? Porém, eu também vou trazer aquilo que eu tenho já de experiência, aquilo que eu tenho de know-how para passar para vocês com relação ao conteúdo que for abordado, tá, pessoal? Então, todo mundo aqui já ouviu um podcast, então esse aqui é mais um aí para poder ajudar vocês aí no dia a dia. Pessoal, apresentações feitas, né? Então, o Alex já se apresentou aqui, já deixou claro para vocês a autoridade que ele é e como ele pode nos ajudar aí com relação ao entendimento do assunto, né? E eu quero começar, né, com uma pergunta, que é uma pergunta aqui que a gente fala, né? Pergunta de R$1 milhão, é onde nós vamos embasar esse nosso podcast, né? O porquê que é importante você pensar na estratégia da sua promoção. Alex, nós aqui no Método P8, tu sabe muito bem, nós construímos uma metodologia onde nós trazemos 8 pilares fundamentais para que uma pessoa possa ser promovida. Quando nós começamos há um bom tempo atrás, estruturar a metodologia, nós não tínhamos dúvida que a estratégia é algo que faz parte do processo, mas não uma parte, só uma cereja do bolo, não, é aquilo que sustenta, aquilo que traz como base. Na tua jornada profissional, por que tu entende que é importante, ou, né, e eu gostaria de saber também se tu concorda com isso, né? Por que é importante pensar na estratégia da promoção
de cada um dos colaboradores, cada um dos nossos colegas aí que nos acompanham. E por que é importante pensar na estratégia da promoção? Bom, primeiramente, então, deixa eu já dizer o seguinte. Sim, é extremamente importante, aliás, é fundamental que você pense na estratégia da sua promoção. Porque senão você vai, no mínimo, permanecer onde você está. No mesmo lugar, à deriva, ganhando a mesma coisa, recebendo só ao final de cada ano dissídio, quando muito, né? Tem empresas que, infelizmente, nem isso fazem, né? Então, é de fundamental importância que você defina uma estratégia para que você atinja os seus objetivos de crescimento e desenvolvimento. Por quê? Se você não definir nada, quem vai definir as coisas para você é a vida, a fortuna, é o evento, é a casualidade. E pode ser que você cresça, mas eu te garanto, 99% de certeza que não. Você vai continuar no mesmo lugar, ganhando as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados e sem conseguir atingir os seus objetivos de vida. Porque sem um desenvolvimento profissional, sem ganhar mais dinheiro, você não vai conseguir atingir os seus objetivos pessoais. Então, como eu vejo, estratégia, ela tem que ser desenvolvida, tem que ser traçada, ela é o ponto fundamental de qualquer profissional que deseja, de fato, atingir os seus objetivos profissionais e pessoais. Ótimo. Tu falou num ponto que, para mim, ele é crucial, né? Tu não divide o aspecto profissional do aspecto pessoal, né? Então fala um pouquinho mais disso aí pro pessoal. O ser humano, ele não é só o profissional, ele não é só o pessoal. O Alex profissional, ele não é só o Alex profissional. Ele é o Alex pai, ele é o Alex marido, ele é o Alex que sonha com outras coisas, que sonha em talvez comprar uma casa melhor, um carro melhor, e não tem como desvincular. Nós somos um ser único. Nós somos um ser psíquico, financeiro, nós somos um ser físico, então tem que ter essa noção de integralidade. E ao pensar a estratégia, tem que colocar todas as variáveis dentro do seu plano de execução, senão ele vai ou demorar demais ou vai falhar. Então, sim, eu vejo a pessoa como um ser único. A jornada profissional, ela corresponde a pelo menos 80% do nosso tempo, do nosso dia a dia. Afinal de contas, no mínimo que nós trabalhamos, quem quer ser promovido, quem quer comprar uma casa nova, quem quer realizar seus sonhos, ir para a Disney, dar um futuro melhor para os seus filhos, é no mínimo 8 horas por dia, de segunda a sábado, no mínimo. Então, a parte profissional, ela constitui o pilar fundamental para o nosso desenvolvimento integral como ser humano. Então, sim, tem que se fazer uma estratégia para que se desenvolva e se atinja os objetivos profissionais e pessoais, porque os pessoais você só vai conseguir atingir a partir do momento que você se desenvolve como um profissional de destaque. Eu, pelo menos, não vejo as coisas dissociadas. Excelente, e acho que isso é muito importante aí para nossa audiência, né? Eu até vou anotando algumas coisas aqui para eu também depois não esquecer, né? Porque eu não tenho dúvidas nenhuma, tá? Que o tempo bem executado, com performance, o resultado é ascensão. Sem dúvida nenhuma. Tu falou muito bem, uma pessoa que quer alçar grandes voos, que quer dar boas condições para sua família, ela precisa também entender que ela vai precisar se dedicar por um tempo para conseguir alcançar os seus objetivos. Sim, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Pessoal, vocês estão entendendo isso que a gente está falando aqui, ó? Não existe almoço grátis. Não adianta. Você tem que trabalhar para você conseguir colher bons frutos. O trabalho devolve, o trabalho ele é justo com você, tá? Mas o trabalho bem feito, bem executado e bem direcionado. Porém, o trabalho com performance e bem executado a nível de excelência. E é isso que nós trouxemos aqui quando a gente constrói o método P8, né? Porque, querendo ou não, você precisa pensar na estratégia da sua promoção. Eu vou te fazer pensar aí do outro lado, né? Você que está nos escutando aí, né? Espero que você já esteja no quilômetro 1, pelo menos aí, né? Na sua corridinha.
Ou talvez fazendo um supino. Ou talvez fazendo supino. Espero que seja na parte boa já. Pessoal, se você for pensar, né? Quando você quer fazer uma viagem, você quer executar uma viagem, né? Nós queremos ir daqui até o Uruguai. Minimamente, você tem que começar a pegar um papel, né? Uma folha 4, virar do outro lado, né? E começar. Destino. Uruguai. De onde vamos partir? Aqui, sei lá, Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde nós estamos aqui, tá? Estamos partindo do Rio Grande do Sul até o Uruguai. Você vai ter que responder algumas perguntas. Quantos quilômetros dá? É uma viagem de tiro direto ou vamos fazer em 2 dias? Bom, vamos fazer em 2 dias. Bom, se vamos fazer em 2 dias, vamos precisar parar no meio do caminho, parar daqui tantos quilômetros e ficar num hotel. Vamos precisar nos alimentar. Vamos precisar saber onde estão os postos de gasolina para abastecer. Vamos precisar saber onde vamos ficar lá no Uruguai. Quais vão ser os passeios que vamos fazer lá? Etc, 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 etc. Ou seja, as nossas companhias também. Quem serão as nossas companhias? Quem que vai ir com a gente? Quem que vai estar aproveitando essa jornada com a gente? A gente vai pensar e vai estruturar e vai organizar tudo. Perfeito? O que eu te boto para refletir aí do outro lado é: se para viajar você se planeja, você faz a melhor rota, melhor relação custo-benefício, você quer os melhores dias, você quer fazer os melhores passeios, você quer comer nos melhores lugares, né? Por que para sua carreira você não para e não pensa e não organiza a sua estratégia? Isso é curioso, né? Muita gente sentou na minha frente e disse: eu quero um aumento de salário, eu quero ser promovido. E tá, mas tu merece isso? O que que tu fez? O que que tu vai fazer? Como que tu te desenvolve? A pessoa não tem um plano. Ela não estava nem preparada. Exato. Ela não cumpria nem os pré-requisitos. Exato. Às vezes e ela ainda brigava contigo porque a empresa não pagava. A empresa não pagava, exato. Não tem um plano, não sabe o que que vai fazer, não sabe nem como abordar o gerente de RH. Exatamente. Então, pessoal, acho que vocês já conseguiram entender, por óbvio, que sim, é muito importante você ter uma estratégia para conseguir conquistar a sua promoção, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é uma pessoa que tem autoridade para falar, tá? Uma pessoa que foi RH por muito tempo, né? E está dizendo para vocês, é assim que funciona dentro das organizações. Não adianta, pessoal, se você não tiver estratégia, você não vai ser promovido, tá? Então, se pergunte para algumas coisas na vida, você tem estratégia, está tudo certo. Agora, para outras não. Opa, como assim? Depois tu só reclama que tu não é promovido, tu só reclama que toda hora o coleguinha é promovido, né? Então... eu, assim, da mesma forma que tinham aquelas pessoas que eram 99% sem um plano, né? Eu conheci umas poucas que tinham o plano. E era engraçado a abordagem delas como era diferenciada. Eu vou dar um exemplo. Teve um rapaz que ele tinha muita sede de ganhar mais. Rapaz jovem, 20 e poucos anos, estava recém começando na carreira profissional dele, era o primeiro emprego dele dentro de um administrativo de verdade. E ele notou ali no conversar comigo, por exemplo, que eu ia trabalhar de gravata, de terno e gravata, ele começou a modelar, me copiar. Depois disso, ele viu que eu estava com um problema gigantesco com dados, com banco de dados, com análise do banco de dados, pois o rapaz fez um curso de Excel, se desenvolveu. E assim, eu estou dando um exemplo, mas eu poderia citar aqui uns outros quantos, tá, que passaram na minha jornada e até algumas questões de cunho pessoal também que eu mesmo vivi. Mas me atendo aqui nesse rapaz, só não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para ele, senão eu citaria aqui. Exatamente. Mas quando ele começou a me trazer um Excel bem trabalhado, quando ele me apresentou um use form para mim num Excel, para mim poder controlar o protocolo geral de documentos, que era uma bagunça, não teve como não dar um aumento para o cara. Não teve como não viabilizar uma função gratificada para o cara. E ele mereceu. E foi menos de um ano, acredito, se eu não me engano, foram 8 meses que ele conseguiu. Não, mentira. Foram 7 meses que ele conseguiu. Sair ali de uma posição inicial, se destacar no meio de uma equipe que tinham pessoas com carreiristas, sênior, e conseguir virar chefe dessas pessoas, porque ele tinha um plano.
Exatamente. Ele me observou, ele observou o meu chefe. Ele modelou, ele viu o meu problema. Ele ajustou brand. E ele me ajudou a dormir de noite. Exatamente. Porque... pessoal, isso é interessante para vocês entenderem que realmente tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente traz é algo com vivência, tá, pessoal? É convivência mesmo, tá? Não adianta tu deixar o teu chefe dormir, é o que vai te levar para o próximo nível, não adianta. Mas tu comentou num assunto que eu acho que ele é aqui, ó, muito importante para o pessoal do método P8, tá? E também a gente pode pensar se daqui a pouco esse podcast aqui não vai ser interessante a gente colocar lá na XP Educa também, tá? Não, mas acho que combina muito, né? Os nossos dois produtos aqui, acho que vai fazer bastante sentido. Mas fala aqui pro pessoal do método P8 um pouquinho sobre o Excel. Por que foi tão importante para essa pessoa, né? Que tu viu o quanto que o Excel ajudou ela, o quanto que o Excel também te ajudou. Eu particularmente sou suspeito para falar de Excel, tá? O Excel mudou a minha vida, né? Mas comenta um pouquinho sobre o Excel, por que ele foi tão importante, fala um pouquinho do produto do Excel para o pessoal. Bom, olha só, o Excel, a maioria das pessoas não entende qual que é o viés estratégico dele. A CRE pensa que o Excel é só mais uma planilha, que é só para organizar dados, que é só para lançar ali controles, ou só para extrair a informação e para mandar de qualquer jeito para o gerente fazer análise de dados. Não. O Excel ele te ajuda a ganhar resultado. Por quê? O Excel ele vai te trazer insights valiosos para te poder decidir. Por que esse rapaz foi ele pegou no ponto certinho quando ele pegou o Excel? Porque ele resolveu um problema de controle documental que dizia diretamente respeito à escrituração dentro de um departamento auditado por compliance. Então, eu precisava de rastreabilidade de documentos, eu precisava de confiabilidade de dados. E quando ele me entregou isso, bom, foi a primeira estrelinha dele. E ele fez isso usando Excel. Por que eu próprio também falei que eu tenho histórias pessoais vinculadas a essa ferramenta? Lá no começo da minha carreira de advogado, quando eu assumi a gestão de uma carteira, por que eu assumi essa gestão de carteira? Porque eu descobri que eu cuidava de uma gestão de carteira de buscas e apreensões e reintegrações de posse. Eu descobri que, analisando os dados de uma carteira pequena na época, eram 300 processos. Se eu pegasse aqueles veículos com menos de 120 dias do ajuizamento, eu conseguia pelo menos 70% de efetividade. Isso com análise daqueles dados, daqueles processos que tinha com o histórico de processos anteriores. Então eu tinha a base ativa ali dos 300, mais os anteriores, tive esse insight e comecei a, na prática, então, dar uma ênfase maior naqueles processos que estavam vindo novos para fazer as buscas e apreensões. Isso fez com que as buscas e apreensões efetivas saltassem de 3 para 17, depois para 25. Quando eu saí de lá, estava em mais de 50. Mas por quê? Porque eu usei uma ferramenta, uma planilha de Excel para controlar e entender. Olha, aqui nós temos uma oportunidade. Se eu pegar essa situação aqui, eu consigo dar uma efetividade. Com base nessa análise, eu consegui entregar resultado. Então, o Excel ele é uma ferramenta extremamente estratégica, porque ele te municia de dados que podem te fazer decidir de uma forma melhor, que podem te fazer entregar com impacto, que podem, de fato, trazer caixa para a tua empresa. Ou, no caso desse rapaz, com a primeira estrelinha dele ali, né, trazer confiabilidade para os dados. Que é uma coisa, trilhar a sua promoção. Começar a trilhar a sua promoção. Porque a promoção ela é uma construção ao longo do tempo. Perfeito. Era justa, eu queria até te fazer, bom, enfim, tu já falou aqui da importância do Excel, acho que no final a gente fala um pouquinho mais pro pessoal aí sobre algumas novidades aí que vai ser bastante interessante, mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que promoção é uma construção e não um evento? Boa pergunta, olha só, de novo usando aquele exemplo, eu falei agora. Quando ele me apresentou um useform de controle de protocolo geral, ele ganhou uma estrelinha. Ele me deixou dormir algumas noites. Só que eu precisava de mais. Não basta só isso.
Não é porque eu resolvo um problema que eu sou promovido. É porque eu resolvo vários problemas com consistência. É porque eu trago uma confiabilidade. É porque eu trago uma previsibilidade. Porque quando as coisas são a mim confiadas, eu vou entregar. É porque eu sou uma pessoa que vai sempre buscar o resultado de acordo com o que a organização está buscando. Então, nesse sentido, a promoção ela é uma construção. Não basta eu fazer algo fora da curva. Eu tenho que fazer várias coisas fora da curva. Eu tenho que ter o hábito de ter pequenas conquistas. Eu tenho que construir vários comportamentos. Eu tenho que ser bom tecnicamente com as hard skills. Eu tenho que ser bom também comportamentalmente com as soft skills. Então, quando eu tenho uma hard skill boa, pode ser que me gere um aumento, pode ser que me gere uma promoção, pode ser, se eu tiver muitas entregas fora da curva. Mas o que vai me sustentar é quando eu tiver soft skills bem desenhadas, quando eu tiver soft skills bem construídas, quando eu conseguir conectar as pessoas, quando eu conseguir me conectar com o meu gestor, quando eu conseguir me conectar com a minha equipe e conduzir tudo isso. Então, a promoção ela não é um evento isolado, ela é uma construção de pequenas vitórias, até que então tudo isso se acumula e é impossível de não promover essa pessoa, porque ela realmente faz a diferença. Eu gosto de falar que é perfeita essa tua linha de raciocínio, eu gosto de falar que a promoção ela é uma construção, porque ela nada mais é do que um empilhamento de energia que você está colocando para conseguir fazer alguma coisa. Tá? Você pega todas aquelas pedras que tem no seu caminho, que elas aparecem diariamente, semanalmente, aparecem cada pepino para você resolver, que olha, que não é fácil, e você começa a pegar essas pedras e começa a criar e construir a sua escada. Tá? É isso que você começa a fazer. Porque quem consegue empilhar vitórias é promovido, tá? Então, você realmente precisa construir essa sua escada para você conseguir conquistar a sua promoção. Não adianta. Não vai ser um evento em uma situação isolada que você vai conseguir pegar e fisgar do teu gestor a sua promoção. Ela não funciona assim. O teu gestor está te olhando todo santo dia. Ele tá te testando todo santo dia. Para ver o quê? Para ver se tu aguenta. Para ver se você consegue sim dar conta do negócio. E eu não sei tu, mas eu testava desde o cafezinho. Desde o café. Desde o encontro ali, não tinha nem batido o ponto. Desde o bom dia. Desde o bom dia. Entendeu? É desde aquele momento. E a gente fala isso com propriedade de ter sido, né, gestores, líderes de várias organizações. Em toda empresa é assim que funciona. Não adianta, não adianta. É assim que funciona. Você tem que construir a sua promoção. E se eu fosse te pedir uma situação, assim, né? Porque agora aqui vinculando um pouquinho, né, crescimento e vinculando um pouquinho estratégia, né? Por que numa organização, tu acha que quem cresce é o melhor? Não, com certeza não. Ser o melhor é o mínimo para te poder ser promovido. O que te faz crescer de verdade é você ser aquele cara, desculpa a linguagem, mas no linguajar geral é tu ser um ponta firme. É tu poder contar com aquela pessoa para tudo que tu precisar para atingir os objetivos da empresa. Lógico, eu tô falando aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, me entenda. Contar com tudo que seja lícito, tá? Tudo que é permitido Exatamente. pela lei, óbvio, né? Muito importante isso. Muito importante Mas é aquela pessoa assim, que você pode ligar de noite e dizer, bah, deu um acidente aqui na empresa, eu preciso que tu venha me ajudar. Essa pessoa vai lá, ela vai dar o melhor dela, ou tu não vai estar na cidade, tu vai precisar que aquela pessoa seja a tua mão ali naquele momento. E tu saber que pode até dar errado, mas que ela fez o melhor que ela pôde e melhor até, que ela fez o que tu faria. Se ela fizer o que tu faria, para mim tá ganho. Eu não sei como que tu colocaria isso em outras palavras, talvez. Eu concordo perfeitamente com isso que tu traz, assim, né? Eu acho que aqui nós temos duas escolhas, né? Uhum. Ou a pessoa, ela vai gastar tempo
querendo ser o melhor funcionário e vai ser o funcionário que vai se dedicar todas as suas 8,48 horas para fazer a melhor planilha possível, né? Para fazer o melhor relatório possível, para fazer aquela situação que acaba chegando no perfeccionismo, né? Ou ele vai ser a pessoa mais estratégica, vai conseguir conciliar um pouquinho melhor onde vai gastar o seu tempo, né? E daqui a pouco ela vai acabar colocando algumas coisas em algo que vai levar com que ela seja mais promovido de uma forma mais rápida, né? Por isso que aqui, se eu fosse ter duas escolhas para fazer, dois caminhos, né? E é o que eu aconselho a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, aí que eu acho muito importante, né? Entre ser o melhor e ser o mais estratégico, prefira ser o estratégico, né? Porque isso até é engraçado. Se você for o estratégico, você vai virar gestor do melhor. Exato. Né? Você tem um pré-requisito que eu sempre trouxe, né, como líder, é contratar, é ter pessoas melhores do que eu, né, junto comigo. Por quê? Porque você não entender que você precisa ter pessoas boas no seu time vai te levar ao fracasso. Então, vocês aí têm que começar a se desenvolver e a desempenhar a estratégia de vocês. Porque muitas vezes o melhor, ele tem um problema, que é o perfeccionismo. Então ele espera as coisas estar muito perfeitas, muito prontas para poder executar, para poder fazer, para poder tomar uma ação. E é algo que no mundo corporativo não tem tempo. É que sabe o que eu penso? O melhor, ele quer fazer tudo que é da tarefa dele da melhor forma. Isso aí. Só que nem sempre o melhor é o que faz a diferença. Exatamente. Muitas vezes tem alguma coisa que não vai fazer diferença no teu KPI. Exatamente. Tu precisa dar o teu melhor, perder 3 horas ali? Não precisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso, tá? A estratégia, ela realmente faz toda diferença. E eu gostaria de falar também um pouquinho contigo, Alex, sobre visibilidade, né? O quanto que a visibilidade, ela realmente pode ser algo diferente, né? Como um super trunfo de algum profissional, né? Então, por que tu acha que a visibilidade, ela realmente pode, ou se tu acha ou não acha, né? Fazer a diferença dentro de uma organização? Bom, eu vou trazer uma palavra que tu trouxe agora. A visibilidade, ela é estratégica. A visibilidade, ela vai fazer diferença para o profissional que está dentro de uma organização. De nada adianta eu ser o melhor e não parecer o melhor. De nada adianta eu fazer o melhor e guardar na minha gaveta. Não deixar ninguém ficar sabendo, ou ficar sabendo só os bastidores. Eu acredito que a visibilidade, ela é estratégica, tanto para a organização como um todo, uma visão macro, mas principalmente para aquele indivíduo que está pensando na promoção, está pensando no próximo passo, está pensando no destaque, em virar referência, está pensando em... Ou daqui a pouco ele não quer uma promoção, mas ele quer um aumento. Mas para mim, as duas coisas elas são muito vinculadas. Sim, né? sim, tu vem um aumento, depois já vem a visibilidade, vem um destaque. Então, a visibilidade, ela é como se fosse o tempero para destacar, para colocar os sabores todos ali das soft skills de uma forma mais evidente. Então, não adianta eu ser o melhor em Excel. Vamos citar o exemplo do Excel. Digamos que aquele meu ex-funcionário lá, ele pegasse toda aquela habilidade dele, fizesse todos os relatórios, todas as dashboards, e não me entregasse, ou entregasse por e-mail, ou entregasse de qualquer forma, passasse sem uma apresentação visual, sem vir de terno e gravata conversar comigo, perguntar como é que eu estava no início do dia. Quem não é visto não é lembrado. Então, visibilidade, ela é essencial dentro de uma organização, é essencial para o indivíduo que quer receber um destaque, que quer ser promovido, que quer um aumento de remuneração, que quer de fato evoluir. Então, penso que visibilidade ela é um elemento fundamental dentro do desenvolvimento de carreira. Nada adianta eu fazer. São duas coisas. Não adianta eu fazer para o lado errado e ser visto como ruim,
e não adianta eu fazer bem e não aparecer. Então, penso que a visibilidade ela seja um elemento estratégico, principalmente dentro do plano que o profissional ele vai fazer para o crescimento pessoal dele. Ele vai ter que entender assim, o que eu preciso entregar, como eu preciso entregar, para quem, em que momento. Qual que vai ser o meu tom de voz, qual que vai ser o meu branding, porque isso vai construir a marca pessoal dele. Isso vai trazer o destaque de uma maneira muito, muito, muito mais rápida. Perfeito, isso é uma aula realmente, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Nós mudamos um pouquinho aqui a metodologia para fazer com que você fique mais tempo aqui com a gente, porque essa conversa ela é muito boa, ela acaba fluindo, né? Se vocês forem ver, é mais um pilar que nós estamos mostrando aqui para vocês, né? É o pilar da comunicação, é o pilar do branding, certo? Não adianta. Quem quer ser promovido precisa ser visto. Não tem como, não tem como. Não tem como assim, ó, você é um estagiário, você chega todos os dias de uniforme, camiseta da escola, com a calça do uniforme, né? Você fica lá escondido atrás de um computador e o teu gerente não sabe nem quem é o teu nome, não, quem é você? Não sabe, não tem como. Não tem condições. Quem não é visto não é lembrado. Isso que o Alex falou é muito certo. Quem não é visto não é lembrado. Não, e quem quer ganhar o que os outros não ganham, quem quer ser promovido ao invés dos outros, tem que ter coragem de fazer o que os outros não fazem. E mostrar a cara. E ter peito aberto. Exatamente. E entregar com impacto. Isso, e aqui, ó, pessoal, uma coisa que é muito importante, tá? Entrega com impacto. Você tem que deixar aquela sensação uau no seu gestor. Quando aquele teu funcionário veio falar contigo, ele te deixou com uma sensação uau. Deixou, eu dei uma risada larga. Senão ele não tinha sido promovido. Não. E isso dentro de, poxa vida, todos os funcionários que eu promovi, todas as pessoas que eu contratei também, faz a diferença você entregar com o impacto de você simplesmente entregar. Eu conto nos dedos os funcionários que me entregaram e conseguiram um efeito UOL e todos eles foram promovidos. Exatamente. Todos foram promovidos ou conseguiram um aumento. Porque não é uma questão de consistência também. E o oposto é verdadeiro também, tá? Também. Você não entregar com qualidade, ou você deixar que as pessoas te percebam por ausência de entrega, por ausência de brand, por ausência de comunicação, por ausência de resultados, vai fazer também que você tenha o contragolpe vindo aí, né? Ou Isso seja, aí. algo que pode te levar sim a um desligamento, né? Ou uma estagnação profissional. A famosa autossabotagem, né? Acaba sendo estratégico ao contrário. Sem sombra de dúvidas. Pessoal, acho que, Alex, nós podemos passar aqui uma última. Nós já estamos nos aproximando aí dos 30 minutos. Nós não queremos passar muito, principalmente nesse momento aí, né? Mas, assim, espero que vocês estejam gostando. Realmente, né? Voa aqui o nosso episódio. Nós vamos fazer muito mais aí para levar mais conteúdo de qualidade para vocês. Mas eu deixei aqui, né? Até para poder dissertar um pouquinho sobre uma ideia de fechamento onde que eu quero que os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí levem essa mensagem, né? Então, se você não tem uma estratégia para ser promovido, alguém que tem vai passar na sua frente, mesmo sendo menos competente do que você. O que tu acha disso? Como diria o gato da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para mim é isso. Se você não sabe por quê e para onde você vai, o que você quer, onde você quer chegar, alguém que quer vai chegar primeiro que você. Alguém que tem um caminho, alguém que tem um caminho, sabe? Alguém que olha, gente, assim, ó, eu digo para vocês, eu já fui o maluco de colocar a foto da cadeira do diretor no meu quarto. Por quê? Porque eu queria aquilo. Era isso que eu queria. Eu teve 2 momentos na minha vida que eles foram muito marcantes. Um quando eu fui entrevistado para coordenador e outro quando eu era estagiário e conversei com o gerente. Porque quando eu era estagiário num shopping e conversei com o gerente,
que esse gerente tinha 31 anos tinha o gerente. 31 anos de casa? 31 anos de idade, tá? Então já era um gerente novo, né? Relativamente novo, né? Quando nessa conversa com esse gerente, eu falei com ele, eu disse, mas tu tem só 31 anos e tu já é gerente e tal. E ele pegou e disse, sim, né? Me esforcei bastante. Disse, então tá aí, ó, uma meta de vida. Eu quero, com a tua idade, me tornar gerente. E, obviamente, depois de muito esforço, né? Obviamente, muita ajuda de Deus também, né? Muito acompanhamento de Deus. Mas com muito esforço, com 31, eu me tornei diretor. Ou seja, eu consegui pegar a meta e dobrar a meta, né? Que é o que foi com 30, né? Não foi com 31. O que a nossa excelentíssima presidenta disse, né? Uma vez, né? Então nós dobramos a meta, né? Mas sim, eu sou desses fanáticos. Para mim, meta dada é meta cumprida, né? E a outra vez foi na minha entrevista para coordenadora, onde o diretor, né? Da instituição me questionou, né? Poxa vida, qual que seria onde eu me enxergava daqui 10 anos, né? E ele me fez essa pergunta numa entrevista, né? E eu peguei e disse, o senhor é diretor, não é? Sim, sou diretor. Bom, então nós estávamos na sala dele, né? Então, com todo respeito, né? Daqui 10 anos eu me enxergo sentado naquela cadeira. E eu apontei a cadeira para ele. Sabe que esse é o que o Napoleon Hill no Think and Grow Rich, Pense em Riqueza, ele diz que é o poder do propósito definido. É impressionante. A partir do momento que tu definiu o teu propósito, e se tu escrever isso num papel, cara, é quase impossível de tu não alcançar. Não tem como. Pode ser difícil. Não tem como você não alcançar. Você pode mira na lua que você alcança as estrelas, como isso aí. Uma música, né? Mas é isso que você precisa fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? A gente está querendo trazer aqui para vocês um pouco mais da ideia da estratégia, do porquê que você realmente precisa ser estratégico para conseguir ser promovido, né? Acho que, Alex, é importante tu falar um pouquinho aqui da nossa promoção que estamos lá na XP Educa, né? Vou aproveitar então aqui fazer o meu merchan. Pessoal, olha só, falei um pouquinho aqui do quanto o Excel é importante, tá? Siga a XP Educa nos canais oficiais dela, tanto no Instagram, TikTok, Facebook e também no YouTube, que nós postamos constantemente vídeos ali que você pode entender melhor o quão estratégica é essa ferramenta. Hoje nós estamos até com uma promoção, não sei por quanto tempo que vai ficar essa promoção. Por pouco. Mas com certeza vai ser por pouco. O curso completo, do básico até o avançado, do amador ao pro, eu costumo dizer. Ele está por R$ 99,90 o acesso vitalício. Então tem acesso a todas as aulas, todos os módulos, aprende desde... Repete quanto? R$ 99,90 e melhor, ainda dá para parcelar em 3 vezes no cartão. Então, se você tem um objetivo de ser promovido utilizando uma hard skill, o Excel, tá aí, é possível. É só ir lá passar o cartão em 3 vezes tá, de pessoal? 3 vezes de 30 pila, Pessoal, lembrando de uma coisa, tá? Em muitas vagas, o Excel, ele serve como pré-requisito, ok? De analista, praticamente todas hoje. Não, você não tem como ser analista sem ter Excel, não tá? Esquece, tá? Então, você não tem como. Então, aproveita, é só clicar no link que está aqui embaixo, você já vai direto para o site, tá? Para você poder fazer a aquisição do melhor curso de Excel voltado para a sua promoção. Foi assim que a gente criou este curso, tá? Então, ele está basicamente de graça, né? Você consegue aí cumprir um pré-requisito por menos do que custa uma pizza hoje em dia, Isso aí, você deixa de comer uma pizza no final de semana. E tá feito aí, no final de semana pode comer, deixa de comer da quarta-feira. Pronto, Quando emagrece, faz uma rotina mais saudável. Já ajuda. Pessoal, e com relação ao método P8, vocês em breve terão novidades, tá? Tem muita gente que está pedindo um monte de coisa, a gente vai trazer aí uma coisa bem bacana para vocês. Porém, por enquanto, nos sigam nas nossas redes sociais, né? Método P8 em todas elas. E pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deixa o like, encaminhe esse podcast, encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando começar a entender o quanto que a estratégia pode ser utilizada como uma ferramenta para que ele consiga aumentar a sua remuneração e ser promovido.
Beleza, pessoal? Não vou me despedir do Alex, pois afinal de contas ele vai vir aqui sempre a gente poder ficar fazendo esse bate-bola aí, né, para que você consiga entender realmente as coisas que fazem a diferença dentro das organizações. Pessoal, foi um prazer, então, estar aqui. Estarei aqui novamente. Vamos conversar, né, Gabriel? Isso aí, combinado. Conversar bastante. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.